Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas, para mais um vídeo de perguntas e respostas que me fazem lá no Instagram. É isso mesmo, aqui eu falo de investimentos, sou um brasileiro que veio de baixo, alcançou a liberdade financeira e hoje eu ajudo você a alcançar a sua liberdade financeira também. Esse é meu objetivo maior aqui. Tem um canal aqui no YouTube, também tem um perfil lá no Instagram, Leandro 500 Pratas, as pessoas vão me mandando mensagem, eu abro uma vez por semana pelo menos a caixinha de perguntas lá, né? As pessoas me mandam as perguntas lá e eu venho responder também de forma mais elaborada aqui no YouTube para vocês, beleza? Então é isso, se você não me acompanha lá no Instagram ainda, não deixe de acompanhar lá, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal se esse é um assunto do seu interesse e vamos lá para as perguntas. Tenho bastante pergunta aqui hoje, o vídeo vai passar de meia hora aí provavelmente, mas aí eu deixo separadinho aqui embaixo, é só você dar uma olhada na lista aqui embaixo e vai direto já para a pergunta do seu interesse, caso você não tenha tempo aí para assistir o vídeo inteiro, beleza? Olha só, então eu vou começar aqui com a pergunta do Juliano. O Juliano disse assim: Leandro, você acha que a VEG pode crescer muito nos próximos anos? Bom, assim, né, Juliano? A VEG, cara, ela é uma empresa que ela tem um plano de crescimento, né? Ela começou lá atrás, desde a década de 60, e ela é uma empresa que veio evoluindo, veio crescendo, e o plano deles é crescer, não é uma empresa acomodada. Tem muitas empresas que estão acomodadas, estão ali, né? Aí se pintar um negócio, compra. A VEG não, os caras vão com sangue no olho. Já cresceram muito nos últimos anos, né? A empresa multiplicou algumas vezes aí, mas não parou ainda, tá? Esse plano de crescimento. Então, eles fazem o que para crescer, né? Primeiro, eles seguram uma boa parte do caixa. Primeiro, é por isso que a VEG não é uma empresa que paga muito dividendos, tá? Tem um payout ali no máximo de 50%, porque metade ela paga em dividendos, outra metade ela segura no caixa para reinvestir no próprio negócio, né? Os caras estão sempre querendo tomar frente em novas tecnologias. A gente vê aí, por exemplo, os veículos elétricos, essa parte de painel solar aí, toda essa parte de automação. Os caras estão sempre entrando de cabeça na frente, já com uma equipe tentando desenvolver novas tecnologias para abrir o mercado. Então, é bem comum a VEG ser pioneira aí a alguma nova tecnologia. E o que eles fazem, né? Sempre que a VEG tem um fornecedor que eles enxergam que eles estão pagando um preço por aquela matéria-prima lá e que esse preço pode ser reduzido caso eles comprem a empresa, por quê? Porque eles conseguem fazer ali a sinergia já com todo o conglomerado da VEG, baixar o custo daquela empresa e ainda melhorar a qualidade daquela peça. Eles vão lá e compram, tá? Então várias vezes a gente vê a VEG comprar uma empresinha lá pequena, né? Aí pensa, isso aí não vai dar nem resultado aí não vai dar nem muita alteração nos resultados da VEG. Pode não dar no curto prazo, só que o que eles estão comprando ali é inteligência, né? Pô, às vezes a empresa já tem lá todo um know-how, toda uma expertise lá, a VEG já vai lá e compra aquilo tudo pronto, ainda pega, otimiza mais, traz esse conhecimento para dentro do conglomerado VEG, joga o conhecimento do conglomerado VEG em cima daquela empresa lá, melhora a empresa, baixa o preço da matéria e aí faz com que o negócio vá se verticalizando cada vez mais. Então esse é o plano de crescimento da VEG, vem dando muito certo, os caras não pararam com isso ainda, tá bem claro, né, no que eles falam, eles continuam nesse plano de crescimento e, cara, tá no caminho, né, até que mostra que vá para outro lado, tá no caminho, tem tudo para continuar crescendo. É claro que talvez não tão acelerado como cresceu até aqui, porque quanto maior a empresa, mais difícil vai ficando de crescer e as aquisições vão dando um impacto menor em relação ao tamanho que o negócio já tem, mas ainda eu vejo aí espaço para continuar crescendo bastante, beleza? Então é isso, Juliano. O Matheus perguntou, o que acha da Braskem? Cara, a Braskem, ela é uma empresa aí que ela trabalha meio que meio que fazendo tipo uma commodity. Não é commodity, mas ela produz aí o plástico, né? Então tudo que a gente vê aí, PVC, vários tipos de plástico, a Braskem tá na frente. Vamos dar uma olhada aí nos números. É uma empresa que eu confesso que eu não acompanho muito, tá? Mas eu abri aqui pra gente dar uma olhada. Bom, a receita dela, a gente vê aqui, ó, 2010 até 2020, ficou 10 anos aí, cresceu, mas não cresceu aquilo tudo, né? E aí ela deu um pico agora aí, 2021, 2022. Só que olha só, cara, o lucro dela não consegue se manter, né? Fica naquele sobe e desce, nos últimos 2 anos aí que ela conseguiu dar um lucro bom. Então, olha só, a margem, ó, negativa, positiva, negativa, positiva. Enfim, é uma empresa que eu já vejo aqui nos números que é meio complicada, né? Por que provavelmente, eu sei que você está interessado e muita gente está me perguntando muito sobre a Braskem,
Provavelmente é por causa disso aqui, ó, e vocês têm que tomar cuidado, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, o dividend yield dela. Ela nunca foi uma grande pagadora de dividendos e agora ela pagou 2021 13%, 2022 27% praticamente de dividend yield. Isso aqui enche os olhos do investidor iniciante que gosta de olhar o indicador dividend yield. Mas você tem que olhar uma empresa como um todo, né? Será que isso aqui vai se manter? Por que deu esse resultado aqui? Teria que abrir os relatórios, ler, tentar entender, né, com mais calma. Mas olhando o resultado final, ela teve um pico gigante aqui, né, de receita em 2021, 2022. Teria que entender o porquê. Mas o histórico da empresa não é bom. Se eu fosse para investir numa empresa assim, eu esperaria para ver se isso aqui não é voo de galinha, né? Ou seja, para ver se isso aqui vai se manter mesmo. Para ver se isso aqui vai longe, né? Se é um voo de águia ou... Porque se for só um voozinho de galinha, 1, 2 anos, daqui a pouco já volta para baixo, aí não adianta, né? Então, é basicamente isso, tá? Não é o tipo da empresa que me encanta os olhos. Não vou dizer que é uma empresa ruim, né? Teria que entender o porquê desses resultados, mas eu vejo que tem empresa mais tranquila de se analisar, mais redonda, né? Então, para o investidor que não quer se incomodar muito, talvez valha mais a pena olhar para essas mais tranquilinhas. O Cortijo perguntou, as ações RAPT4, que é a Randon, né? Pode ser uma boa na carteira? Bom, vamos fazer a mesma coisa aqui, vamos dar uma olhada aqui nos números, né? Quando a gente fala do segmento que ela está... só para completar antes ali, né, da Braskem, uma coisa importante, ela está no segmento de plástico, né? E eu vejo assim, ó, que a gente está no momento, que a gente está numa corrida aí, principalmente com essa onda ESG, né? Todas as empresas tendo que se preocupar mais com o meio ambiente e tal. Nesse período de conscientização, a gente está numa corrida para substituir os materiais que poluem por aqueles que não poluem, né? E o plástico a gente sabe que é um poluente complicado aí. A Klabin é uma empresa, que eu vou até falar dela nesse vídeo de hoje aqui, que ela vem com uma proposta de substituir o plástico, né? Então já é uma coisa que eu olho lá na frente. Quando eu coloco uma empresa na carteira, eu olho, daqui a 20, 30 anos, como vai ser esse segmento? Então eu prefiro uma empresa que ela já está se projetando para ser uma líder na produção de produtos recicláveis ou biodegradáveis, alguma coisa assim, né, de produtos que afetem menos o ambiente, do que aquelas empresas que ainda estão ali produzindo algum produto final ali que seja mais prejudicial ao meio ambiente. Não gosto muito disso. E a Braskem eu vejo ela como ofereça mais risco ao meio ambiente do que a Klabin. Talvez não nesse momento, mas olhando para os projetos de futuro das duas empresas, tá? Deixa aqui se você concorda comigo ou não. Beleza, e aí voltando ao que eu estava falando aqui da Randon, né? Cara, a Randon eu vejo o seguinte, a logística é uma das coisas mais importantes no nosso país. A gente tem um monte de ferrovia aí sucateada, né? Pode até ser que venha um governo aí que olhe um pouco mais para as ferrovias, que é o transporte mais barato, né, do mundo hoje ainda são as ferrovias, mas no Brasil elas estão sucateadas. O que bomba mesmo é caminhão na estrada no Brasil. E a Randon, né, ela tá aí para atender isso, ela faz essas carrocerias aí, eu acho que talvez seja aí o carro-chefe da Randon, né, essas carrocerias aí, né, de caminhão. Enfim, outra coisa importante também da Randon é que ela faz os vagões dos trens também, né? Então veja que ela está com toda essa parte de logística aí, né? O reboque, carroceria dos caminhões aí, a parte ali, né, do vagão dos trens para fazer o transporte. Então toda essa parte de logística, que é uma parte muito importante, ela está na linha de frente ali. Então eu vejo que é um produto muito bom e quando a gente olha os números dela, não é aquela maravilha, mas também não é das piores, tá? Ela cresceu bastante até 2010, depois deu uma estagnada, só que de 2017 para frente a empresa virou, né? Aqui 2016 não foi muito fácil para ninguém, né? No período ali onde teve o impeachment da Dilma, então a coisa no Brasil veio piorando muito de 2013 para frente até 2016. Depois, né, felizmente deu um respiro aí na economia. E aí a empresa se mostrou muito bem aí nesse período, conseguiu entregar o lucro. Veja que mesmo em 2016, com todas as dificuldades, o prejuízo dela foi bem pequeno perante a receita. A gente vê que, né, teve uma receita ali, ó,
de 2,6 bilhões e um prejuízo de 11 milhões. Então foi bem pequena em relação à receita e logo ela já recuperou e bola para cima, né? E só a margem não é tão folgada, uma coisa que me incomoda um pouco, perto ali abaixo de 10%, né? Costuma se manter no máximo em 10%. E esse é o problema, né? Quando a gente pega um período de crise como em 2016, a empresa não consegue segurar a margem e zero lucro, né? Esse é o problema de margem apertada. Se essa empresa tivesse uma margem de 20%, num período de crise ela teria baixado a margem para 10 talvez, mas continuaria com lucro, né? Então esse aqui é um ponto negativo que me incomoda um pouquinho, né? Quando eu olho aqui a parte de dividend yield, é uma empresa que também não é uma grande pagadora de dividendos, mas agora começa a pagar um pouquinho mais já, né? Já está na casa de 7% aí em 2022. Tem que estudar também para ver se vai se manter. Um pouco é porque o resultado realmente está muito bom. Então, assim, é uma empresa que não é aquilo tudo, mas é uma empresa que vem melhorando, né? Dá para pensar eu já pensaria em colocar em carteira. Não tenho, né? Aquela história, não tem como você ter tudo, mas é uma empresa que eu não acho ruim não, tá? Vamos lá. A Marta perguntou, após o seu curso eu consigo analisar uma ação sozinha? Com certeza, Marta, tudo isso que eu estou mostrando aqui para você na tela, cada número desse aqui, a receita, o lucro líquido, o fluxo de caixa, dividendos, indicadores, eu explano ele com tudo que você precisa saber. A gente nunca precisa se aprofundar demais, porque você não vai ser um analista de empresa para vender uma carteira recomendada, alguma coisa assim. Mas você tem que saber um básico aqui para bater o olho de forma rápida aqui. Veja que tem uma empresa que eu olho mais uma coisa, outra eu olho outra, né? Eu já consigo ter um diagnóstico inicial da empresa. Se eu ver que eu gosto desse primeiro momento aqui, eu me aprofundo mais, vou para o relatório, vou avançando, né? Então todo esse passo a passo, por onde você começa, qual o próximo passo, o próximo, está bem organizadinho lá dentro do curso, justamente para que, independente da sua área, da sua profissão, do seu nível de conhecimento, você entre no curso, mesmo que do zero, você saia preparado aí para conseguir analisar essa empresa, tá? O link do curso eu deixo sempre na descrição aqui. Então, com certeza, fica tranquilo que você vai conseguir fazer análise igual eu estou fazendo aqui, beleza? Ali perguntou, agora não lembro se é Ali ou Ali, tá? Itaúsa para dividendos no longo prazo, o que achas? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na Itaúsa também, tá? A Itaúsa, ela ficou muito famosa lá atrás, né? Porque uma empresa que era pagadora de dividendos, isso, aquilo, de repente começou a rolar uns boatos que parou de pagar. Tem que entender o seguinte, a Itaúsa, quem já acompanha um pouco já sabe, ela é uma holding, né, que ela é uma das controladoras do Itaú. Teve um momento que 96% da carteira da Itaúsa era composta por Itaú, ou seja, basicamente só tinha Itaú dentro dela, né? Mas ela tem um plano de diversificação, tá? Ela quer que o Itaú tenha um peso menor dentro da carteira dela. E ela vem diversificando, já baixou bastante, até nem me recordo em quanto que está exatamente agora, mas acho que já está na casa de o Itaú representando uns 90% ali. Ela tem mais empresas no conglomerado e ela quer aumentar, ela quer comprar mais empresas, vem comprando, vem diversificando esse portfólio e para isso, galera, ela precisou segurar um pouco mais de caixa. Então, primeiro assim, né, é uma empresa que ela é uma holding, por isso que tem essas distorções aqui, mas a gente vê que o lucro vem crescendo, né? O lucro dela é muito atrelado ao Itaú ainda, então o Itaú cresce o lucro, a Itaúsa cresce o lucro, né? Deixa eu ver aqui, ó. O EBITDA não, o dividend yield da empresa, que chamou muita atenção da galera. Por quê? Porque, dizia que ela pagava mais lá atrás, tá, beleza, na casa de 4%, de repente deu uma reduzida. Mas veja que se a gente olhar como um todo, não reduziu tanto não. O pessoal, só porque ela ficou um tempo sem pagar ali, o pessoal começa a falar muito mal. Mas veja que continua na linha, na casa de 4%. É claro que em 2019, talvez foi no período que ela mais ficou famosa aí, né? Na Bolsa de Valores, foi um dividendo de 8,45, então realmente ela pagou bastante. Mas ela começou a segurar e está ali, né, na casa de 5%, 6%. Agora, quando eu olho o payout da empresa, eu consigo ver uma coisa aqui, ó. Veja que nessa época, em 2018, 2019 ali, ela pagou praticamente todo o lucro dela. E depois ela começou a segurar, e agora ela está com um payout ali de 25%, 30%, né? Está pagando o mínimo que ela tem que pagar por lei, né? Por quê? Porque ela quer segurar o caixa para reinvestir em outras empresas e aumentar. E lá na frente, quanto mais ela cresce, mais eu vejo que a tendência é ela pagar mais dividendos, tá? Afinal de contas, ela é uma empresa que ela quer crescer. Então eu vejo que faz todo sentido, né, ter uma Itaúsa na carteira se você pensa em dividendos no longo prazo, e não só no longo prazo, agora, né? Porque a gente já está falando de uma empresa gigante,
que é uma controladora do Itaú, né? Enfim, o Itaú, o maior banco do Brasil aí. Eu gosto bastante da empresa, é uma empresa que inclusive eu tenho em carteira, né? Beleza, é isso. Veja aqui, se a gente pega aqui, ó, ela tá com dividend yield de 5,38, 4, 5, mas ela tá com payout de 25, 30%. O que significa isso aqui, galera? Se ela distribuísse todo o lucro dela, esse dividend yield aqui estaria lá na casa de 15%. Então, a gente vê que a empresa tem potencial pra caramba para distribuir e gerar lucro, né? Enfim, é uma empresa que eu gosto. E para mim, uma das melhores da bolsa continua sendo. Vamos lá. O Bruno perguntou, posso confiar 100% na carteira recomendada de FIIs da Suno? Cara, aquela história, né? Eu não confio 100% em nada, nem em mim mesmo, né? Não confio 100%. A gente sempre está se a gente tem que estar sempre cuidando para não se auto-sabotar, né? Então, nem você mesmo você não pode confiar 100%, quem dera mais numa carteira recomendada. Uma coisa que é importante você entender, né? Cara, a carteira recomendada, vocês precisam entender, eu já falei várias vezes isso aqui, que o gestor de uma carteira recomendada, ele vai se esforçar, não é para te entregar o maior crescimento no longo prazo, para te entregar o maior dividendo, também vão se esforçar para entregar isso. Mas principal de tudo, para deixar a carteira o tempo todo no verde. Por quê? Não é porque eles são assim, porque eles querem assim, porque o cliente de carteira recomendada não aceita a carteira no vermelho. Simples assim. Então, é o mercado que diz, ó, eu sou cliente de carteira recomendada. Tô pagando para você para não me incomodar. Não me deixa no vermelho. Não quero. Ele não fala isso diretamente, cliente, mas basicamente é o seguinte. Pô, você investiu numa carteira recomendada, seja da Suno ou seja de qualquer um. Você ficou um mês no vermelho. Pô, os caras não são tão bons assim. Você ficou 2 meses no vermelho. Pô, esses caras são um Zé ou ela, tô achando. Você ficou 3 meses no vermelho, você vai mandar os caras catar coquinho. Vende a carteira e vai para outro. Esse é o perfil do cara que investe com carteira recomendada. O gestor sabe disso. Para não perder o cliente, ele gira, ele faz acrobacia, ele dá salto mortal, ele pula de prédio, ele faz o que for preciso, mas ele luta para a carteira dele não ficar no vermelho para o cliente não ir embora. E aí ele gira, não deixa aquela carteira pacata, não deixa lá a carteira gerando dividendos. Para mim isso não serve. Por quê? Porque o que eu ensino vocês aqui, ensino dentro do curso, o que eu faço na prática é entender que dane-se se eu estou no vermelho por 1 ano, por 2 anos. Isso não é prejuízo, é desconto. Quando eu entro no vermelho, galera, é o período que eu mais trabalho para comprar mais, que eu uso o meu caixa que eu fiz quando eu estava no verde, é o período que eu taco o pau nos aportes. Por quê? É a oportunidade de ouro para eu comprar minha aposentadoria ou para eu melhorar ainda mais a minha aposentadoria a preço de banana. Isso é vermelho. Não tem nada de ruim com isso. Quando eu estou no verde, é um momento que eu fico mais relax, né? Eu fico mais retraído com a bolsa, eu vou fazendo meus aportezinhos devagar, faço mais caixa, certo? Continuo trabalhando, mas vou fazendo caixa, esperando ficar no vermelho de novo para dar-lhe pau nos aportes. Então é assim que a gente faz. Mas o cliente da carteira recomendada, ele não sabe disso, ele não tem paciência para isso, não tem mindset para isso, não aprendeu a fazer isso. Então, se o gestor deixa 3 meses no negativo, ele vai embora. Ele não quer um gestor que deixe a carteira dele no negativo, tá? Então, não é nem questão de confiar, serve ou não serve? Para mim não serve, carteira recomendada nenhuma, porque eu conheço vários analistas aí, né? Tem até alguns que são meus amigos que são excelentes, né? Monta uma baita carteira recomendada. Mas para aquele cliente de carteira recomendada, que não sou eu, por exemplo. Eu não uso carteira recomendada porque eu digo, não, você não acredita que você vai tirar essa empresa da carteira. Ah, não dá para deixar, porque tá ficando aí, tá no vermelho, porque vai cair mais. Porra, vai cair mais, velho, é hora de comprar mais. Mas o cliente não entende, tá entendendo? Então é por isso que eu cuido do meu dinheiro e a bandeira aqui, 500 pratas, ninguém vai cuidar do seu dinheiro tão bem quanto você mesmo. Vamos lá. A Vanessa perguntou, qual a sua opinião sobre o TRXF? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Acho que eu até abri ele aqui já. Olha, o fundo imobiliário, ele é showzinho de analisar, né? Não tem muito segredo. Então, olha só. Dividend yield dele aqui, né? A gente está vendo, tá com 0,77. Não é ruim, né? Legal.
Eu acho que é de logística, né? Real estate, então, acho que é de logística. O TRX é um fundo que eu não acompanho muito, tô olhando aqui junto com vocês. O preço, né? Lá perto de 1 do PVP, então tá um momento até legal para aportar com um pouquinho mais de força. Show de bola. Vamos ver o histórico dele. Cotação, isso aqui não me interessa muito, caiu, né? Caiu, compra mais, é oportunidade, beleza? Histórico de dividendos, isso aqui para mim é o que mais importa, porque afinal de contas, por que você compra fundo imobiliário, Leandro? Vai receber dividendos. Então eu preciso olhar dividendos ou proventos, né? Seja como você chama, é a mesma coisa. Agora olha só, desde dezembro de 2019, mantinha nessa linha, aumentou um pouco, aumentou, tá crescendo, show de bola, tá na linha. Então, o que eu vejo aqui já me agrada muito. Os caras estão começando, não sei o que, ou aquele imóvel, aquele gestor. Cara, no final do dia, tá conseguindo te entregar rendimento? Tá indo tudo certinho? Tá, show de bola. Isso aqui é o mais importante. Para mim, fundo imobiliário não tem muito segredo. É claro que, conforme a minha posição vai crescendo, vai ficando mais difícil de desmontar aquela posição, e também não tenho interesse nunca em desmontar, eu vou procurando entender mais de perto, né, o que o gestor está fazendo, se ele vai fazer uma troca de imóvel ali, se isso vai ser bom ou não vai ser para o fundo, para que eu tenha pelo menos uma previsão disso aqui vai se manter. Mas eu tendo um histórico de que isso aqui foi bom nos últimos anos aí, já me mostra que o gestor lá está fazendo um bom trabalho, né? Então, show de bola. Dividend yield também, mantém naquela casa ali, dentro dos padrões. Deixa eu ver a questão de valor patrimonial também. Diversificação, 44 ativos em 11 estados, risco bem diluído, show de bola, um ponto muito positivo aqui, está bem espalhado pelo Brasil, né? Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, está bem espalhado, né? Então tem até alguns clientes aqui, ó, alguns inquilinos, né? Loja Extra, centro de distribuição da Camil, o supermercado Pão de Açúcar. Pão de Açúcar é um clientão deles aí, né? Loja Açaí, Pão de Açúcar de novo. Pelo jeito eles estão bem concentrados em Pão de Açúcar. Isso aqui já aumenta um pouquinho o risco. Se o Pão de Açúcar não fica bem, fica mal das pernas, pode gerar inadimplência. E é um inquilino forte aí, ó. Pão de Açúcar. Então, achamos um ponto fraco aqui. Muito concentrado no cliente Pão de Açúcar. Ó, Pão de Açúcar. Basicamente, os caras só estão alugados Pão de Açúcar. Eu ficaria bem de olho nisso, tá? Eu prefiro um fundo que está um pouquinho mais diversificado. Ou se eu fosse investir no fundo aqui no TRXF, eu ia dar uma boa olhada no Pão de Açúcar, na empresa Pão de Açúcar. Ia cuidar ali para ver como que está a saúde. Porque é claro que o gestor também está fazendo isso, né? Mas eu entender o futuro do fundo, eu preciso também entender um pouquinho o futuro do Pão de Açúcar, que é o principal cliente aqui desse fundo. Então, achamos um ponto fraco aí que teria que olhar bem com carinho, beleza? Vamos lá. Tá, esse foi da Vanessa. Aí o Advar perguntou: muitos estão falando da PetroRio, mas ela não paga dividendos. O que acha? Bom, vamos ver. Eu abri também aqui a PetroRio, deu bastante ativos hoje, né? O pessoal perguntou bastante, eu vou responder um pouco mais de ativos. Cara, a PetroRio, primeiro assim, né? Ela é uma empresa que, de cara, eu já falo que eu gosto da empresa, porque aquela história, qual que é o objetivo principal que deveria ser, pelo menos, da Petrobras? Extrair petróleo. Vai lá, fura um poço, extrai o petróleo, vende o barril. Fura um poço, extrai o petróleo, vende o barril. Os caras só fizessem isso, tá uma maravilha. O problema é que tem empresa para tudo quanto é lá dentro da estatal, né? Um penduricalho aqui, um lá. Para mim aquilo serve para dar cabide de emprego, né? Tem muita empresa lá dentro da Petrobras que só atrapalha o lucro. Por quê? Porque dá prejuízo. Então, o core da empresa, o core business joga o lucro para cima e os penduricalhos vão puxando o lucro para baixo, né? Inclusive, esse era uma das coisas que estava sendo feito aí, né, no governo atual. Limpa o que não presta e aí a empresa, por isso que está se tornando cada vez mais lucrativa. Agora, proposta do outro governo, Lula, e a gente já nessa questão política, né, proposta de cada governo é trazer de novo, porque na visão do Lula estão destruindo a Petrobras. E aí traz de novo tudo aquilo que dava prejuízo e aí sofre a Petrobras. Agora, por que eu entrei nesse assunto? Porque existe um negócio que é o core, né? O core business do negócio. Vou até voltar aqui para mim. Que é extrai petróleo e vende. Simples assim a operação. O que a PetroRio faz? Extrai petróleo e vende. Não tem nenhum penduricalho. Os caras só tem... Então é uma empresa limpa, uma empresa organizada, fácil de entender, tá? É uma empresa que
isso é um baita ponto positivo, só que ela não é uma empresa livre de risco. Porque, veja bem, extrair petróleo para vender, isso existe um custo muito grande. Você desenvolver um novo campo ali de extração, certo? E é arriscado, porque ninguém sabe quanto que vai gerar de petróleo. Claro que existe muito estudo, muito trabalho em cima, toda uma engenharia para não errar. Mas se os caras errarem um poço, né, um campo ali, e toda aquela grana vai para o lixo. Então uma empresa pode, né, com um erro grande, né, ou sei lá, algum desastre, alguma coisa assim, pode afetar muito o lucro dela, inclusive levar uma empresa dessa à falência, principalmente a PetroRio, que é uma empresa que ela tem pouco campos ainda de exploração. Então é uma empresa que não está muito diversificada. Assim como ela é uma empresa que eu vejo que ela não tem muitos clientes ainda, né? Então se você for estudar a empresa, você vai ver que está pouco diversificado. Então corre o risco também. Se um cliente, sei lá, por exemplo, exporta muito para a China, né? Se a China disser, não quero mais teu petróleo. Não tem muita previsão para isso acontecer, porque a China também precisa desse petróleo. Mas se disser, fechei negócio com outra empresa que não quer mais teu petróleo. Pô, complica, joga o lucro da empresa lá embaixo, vai estocar petróleo, vai ter que desligar a exploração ali, enfim, são riscos que a gente tem que estar de olho. E por isso que não é só olhar os resultados de curto prazo, tem que entender o que pode os riscos que a empresa não está livre, beleza? Mas quando eu olho aqui os resultados da empresa, né? Então vamos lá. A empresa ela tá dando show, né? Desde 2015 começou a crescer receita e lucro de forma extraordinária. Então, é sensacional a gestão deles, o crescimento que a empresa vem tendo. E aquela história, cotação segue o lucro. E se a gente for dar uma olhada na cotação, é o que a gente vê aqui, né? Saiu lá atrás, era uma empresa que não era aquilo tudo, já chegou a valer R$40, despencou, passou por um período muito difícil. Mas de 2015, 16 para frente, a gente vê que ela saiu ali, de 1,90 e hoje ela está ali na casa de R$32. Então, gigante o aumento da cotação e é explicado por isso aqui, tá? Aí as pessoas falam, mas não paga dividendo. Cara, o plano da empresa é crescer, né? Inclusive a pergunta aqui tava assim, né? Muitos estão falando da PetroRio, mas ela não paga dividendos. O que acha? É uma empresa que está dando um show de gestão, muito boa empresa. Não descarte os riscos que eu falei aqui, estude para se aprofundar mais nos riscos do negócio, nunca olhe só o lado positivo, olhe o lado positivo ou negativo também, procure entender o que pode dar errado naquele negócio. Se faz sentido para você ter alguma empresa de crescimento puro na carteira, uma empresa que não paga dividendos, beleza. Eu não tenho PetroRio, por exemplo, não sou muito fã desse segmento aí de petróleo, né? E também é uma empresa que não paga dividendos. E eu estou numa fase que eu procuro mais dividendos, né? Não quero ficar girando minha carteira, tendo que vender para tirar dividendos ali. Então eu estou numa fase que cada vez mais eu procuro dividendos. Tem alguma coisinha que não paga muito dividendos. A VEG, por exemplo, é uma empresa que está na minha carteira, mas que paga pouco porque ainda está num período de crescimento. Para mim está tudo bem com isso. Basta eu entender a empresa e aceitar o momento dela e as decisões dela, né? Mas enfim, avalie tudo isso aí. Não quer dizer que a empresa é ruim porque não paga dividendo. Quer dizer que ela é uma empresa que ela está escolhendo crescer ao invés de pagar dividendo agora. Beleza? Só isso. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. A Vanessa perguntou: eu invisto em FIIs de papel para minha reserva de emergência. Tudo certo? Tudo errado, Vanessa. Tudo errado. Você não pode investir em renda variável para reserva de emergência. Imagine uma crise acentuada. Numa crise acentuada, as pessoas perdem o emprego, a economia esfria, as pessoas perdem emprego, você pode perder o seu, você pode ter que usar a sua reserva de emergência. Só que ao mesmo tempo, o que acontece? As bolsas despencam, caem 40%, 50%, 60% nas crises acentuadas. E o seu FII de papel, ele não vai se salvar dessa, ele vai cair também. E aí o que acontece? Você tem hoje, vamos supor, R$100 mil em fundo de papel, que é a sua reserva de emergência. Você calcula ela para 6 meses. Se a gente entra numa crise generalizada e você perde o seu emprego, esse 100 mil que é a sua reserva de emergência pode se transformar em 50. Aí você não tem mais dinheiro para sobreviver por 6 meses, você tem só para 3. Por quê? Porque você deixou a sua reserva de emergência na renda variável. Por isso que não se deixa na renda variável. Se tivesse na renda fixa, tudo certo. Caiu, deu crise generalizada, os seus 100 mil que dá para você viver por 6 meses, continua lá.
não mexeu nele, beleza? Então, reserva de emergência, galera, renda fixa, não inventa moda. Acho que quem falou essa besteira uma vez foi a Natália Arcuri, né? Sei lá de onde ela tirou isso, mas isso é uma deseducação financeira. Reserva de emergência, renda fixa, beleza? Vamos lá. O Douglas, o que acha da Klabin? Cara, então eu até falei um pouquinho, né? Eu falei que eu ia comentar da Klabin e vamos dar uma olhada aqui. A Klabin é aquela empresa que eu digo assim, ela não é para amadores, é para quem já está um pouquinho mais de tempo na bolsa, para quem já tem um certo conhecimento, já consegue analisar de forma um pouquinho mais aprofundada. É o segundo estágio aí de investidor, né? A empresa que ela está no ramo aí de papel e celulose, crescendo cada vez mais, é uma gigante já, é uma centenária, uma empresa aí que tem mais de 100 anos na história dela, então já mostrou para o que veio, né? Uma empresa que cruzou o século passado inteiro aí do Brasil, pô, mostra que tem bala na agulha, porque não foi fácil o século passado do Brasil. Se você for estudar um pouquinho aí, né, da história da nossa economia, você vai ver que foi osso duro de roer, um monte de gente fazendo cagada no governo, no Banco Central, nisso, naquilo, crise de moeda, crise de câmbio, crise inflacionária, crise de tudo que você pode imaginar, né? Governo de esquerda, governo de direita, governo populista, teve de tudo no Brasil. E aí, uma empresa cruza tudo isso. Você olha e diz, porra, parabéns por cruzar no meio desse tiroteio e chegar até aqui. Já começa por aí. Então, os caras são foda, vamos dizer assim, né? E aí, eles produzem aí, né, estão entrando aí o papel, né, que é biodegradável e tal, então já gosto um pouquinho disso aí. Inclusive, eu li alguma coisa, bem superficialmente, mas se eu não me engano a Ambev estava pensando em substituir o alumínio por latinhas de papel, né? Então, olha que legal isso aí, eu vejo que isso aí é a tendência que vai acontecer, né? Já tem muita coisa aí, a gente vê o papel tomando conta, e a Klabin tá preparada e se preparando por conta do projeto Puma 2, se preparando para atender essa nova demanda mundial aí pelos cuidados com o meio ambiente, que cada vez está sendo mais exigido isso aí, né? O projeto Puma 2 é um projeto que fez com que a empresa praticamente dobrasse de tamanho, por isso ela se endividou muito e ficou um pouco mais arriscado os tamanhos dela, os resultados dela. Eu consigo ver aqui, ó, a receita dela, um reloginho, a receita, né? O lucro já não é tão reloginho assim, até porque a empresa é dolarizada. Então, é natural que em alguns momentos ela dê prejuízo, mas agora deu um lucro gigante aqui. Eu gosto de olhar o fluxo de caixa livre dela, porque mostra um pouco mais a realidade da empresa. Então, mesmo quando deu prejuízo, em alguns momentos, só teve praticamente lá atrás, teve 2 anos com fluxo de caixa negativo, mais 2 anos aqui, certo? O que ela resolve com dívida, né, nesse caso, né, porque é uma empresa que faz muito boa gestão de dívida. Mas agora a gente está vendo aí 6 anos já de fluxo de caixa positivo, ou seja, está sobrando dinheiro, está aumentando o caixa da empresa, né? Mesmo eles pagando dívida, tudo, pega o lucro, paga a dívida, faz tudo aquilo e ainda sobra dinheiro no caixa da empresa, né? É uma empresa que a dívida dela não é cara, por quê? Porque ela tem um bom relacionamento com as instituições financeiras. As instituições financeiras olham o histórico de gestão de dívida dela, olha os balanços dela, olha o projeto dela, olha as perspectivas de resultado que ela tem pela frente e não tem medo de emprestar dinheiro para ela, a taxas baixas, né? Então, por isso que ela consegue aí uma dívida não tão cara, beleza? E quando a gente olha aí a questão de dividend yield, que é uma coisa que sempre é do nosso interesse aqui, né, na estratégia de 500 pratas, é uma empresa que ela vem pagando, né, não é aquela baita pagadora de dividendos por enquanto, até porque ela sempre está crescendo, investindo, comprando mais máquina e por isso que ela tem dívida, né? Uma empresa que não, por mais que ela seja uma centenária, ela entrou numa fase de crescimento muito acelerado aí nos últimos tempos. E 2021, 2022, a gente viu no último ano aí, ó, 6,66% de dividend yield, o que não é ruim também, né? Não é ruim. Para uma empresa que está crescendo, tem dívida, tem que pagar dívida, tem que... Cara, o Puma 2, eu gosto sempre de dizer assim, ó, você imagina o seguinte, você tem uma empresa aí, você tem uma padaria, que dá lucro, tudo certinho lá, né? Você bota o dinheirinho no bolso, daqui a pouco do nada você diz, quer saber, eu vou fazer uma outra padaria igual essa, do mesmo tamanho.
Você começa do zero, cara, montar aquela nova padaria. Ter que construir tudo aquilo. Enquanto aquela padaria não está pronta, você está só gastando. Você está pegando empréstimos, você está tirando dinheiro da padaria que já está pronta para botar em cima daquela nova. Você está fazendo tudo aquilo. Daqui a pouco ela começa a ficar pronta, você vai ter que contratar pessoal, treinar pessoal, mas você não vê dinheiro. Até que finalmente você coloca lá, inauguração. E aí começa a vender. Aí você começa a parar de gastar porque o negócio já está pronto e você passa a ter 2 padarias dando lucro. Isso é a Klabin. A Klabin era uma empresa que está construindo praticamente outra empresa, que é o Projeto Puma 2, que está quase dobrando o tamanho da empresa. E que só estão gastando com aquilo lá. Agora que ligaram uma máquina lá que vai começar a dar um pouquinho de resultado. Mas daqui a pouco, daqui a 2, 3 anos que tiver em operação total lá, o Projeto Puma 2, aí vai ser outra empresa. Quem pagar para ver, pode se dar muito bem. Tem um risco? Sempre tem um risco. A gente tem que aprender a gerenciar isso aí e não ir com tudo, né? Vamos lá. Outra pergunta que eu tenho aqui. Tá quase acabando, tá, galera? Segura aí. O Jota perguntou assim, ainda é um bom momento para fazer marcação ao mercado com tesouro pré ou IPCA? Cara, o melhor momento para você que quer fazer marcação ao mercado, e eu já tenho vídeo sobre isso, vou deixar no card aqui em cima, tá? O melhor momento é sempre quando a taxa de juros estão bem alta. Se você investe em título IPCA para fazer marcação ao mercado e a taxa de juros sobe, você se prejudica, porque ele desvaloriza a sua carteira. Se a taxa de juros cai, você ganha. Então, você tem que olhar assim, a gente está com a taxa de juros aí perto de 14. Tem previsão para continuar subindo mais? Ou a ideia é estabilizar ou quem sabe até começar a cair daqui para frente? Faz essa análise. No meu entendimento, pelo histórico que a gente tem, pelo caminho que a economia vem tomando aí, né? A expectativa é que estabilize e até comece a baixar um pouquinho daqui para frente. Talvez não já, porque a gente está vendo a taxa de juros nos Estados Unidos está subindo, né? A coisa ao redor do mundo não está fácil para ninguém. Então, talvez a gente estabilize um pouco nisso aí. Mas a partir do momento que começa a regular as coisas na economia, que sempre regula, a economia é cíclica, a gente volta a baixar. Então, eu vejo que é o momento de talvez começar a montar posição. Inclusive é o que eu estou fazendo, tá? Eu já fiz uma marcação ao mercado lá atrás, no outro ciclo que a gente teve. Tinha zerado a minha posição em título IPCA, tinha passado tudo para Selic, né? Mas nesse momento eu comecei a comprar um pouquinho já também de Tesouro IPCA, já pensando nisso, né? Vou devagar, se subir mais a taxa de juros eu compro mais ainda, vou fazendo aí minha posição. Mas já estou com uma posiçãozinha legal preparado caso a taxa de juros despenque aí, dá uma marcação a mercado muito boa, que ajuda aí a trazer um equilíbrio, né, para gerar renda para eu aportar nos ativos que me pagam dividendos, ações e fundos imobiliários, tá? Então é por aí. Vamos lá. A outra pergunta diz assim, a Samantha perguntou, por que na estratégia de 500 pratas de 10 a 30 ativos é o ideal? Samantha, é por uma questão de gestão de risco, tá? Se você vai, quando montar a sua carteira, quer ver só? Eu vou até mostrar aqui, ó, na planilha. Quando a gente vai montando a carteira, isso aqui vocês aprendem de forma bem detalhada lá dentro do curso, a gente vai definindo assim, ó, por exemplo, essa aqui é a carteira que eu gerencio no YouTube, né? Ações. Eu coloquei a Ambev na carteira, um exemplo. Eu vou fazer um estudo para chegar à conclusão de quantos por cento eu quero ter de Ambev na carteira. E isso vai ser baseado, é uma balança. Qualidade e risco. Cada ponto positivo que eu acho, vou pesando esse lado da balança. Cada ponto negativo, eu vou pesando esse lado da balança. No final das contas, eu determino, de acordo com os prós e contras, qual é o percentual que eu me sinto confortável em ter desse ativo na carteira. Tem empresa que eu acho que ela é muito segura. Eu tenho 8% dela na carteira, 9%, 10%. Tem empresa que eu quero ter porque eu acredito nela, mas eu ainda vejo bastante risco. Então eu tenho 3%, 4%, 2% dela na carteira. E eu vou lançando isso aqui. Então eu coloquei a Ambev. Aqui, por exemplo, para não recomendar, não ficar com cara de recomendação no começo, eu tinha colocado tudo em 5%, né? Agora até estou começando a mexer isso aqui no YouTube. Mas imagina que eu estudei a Ambev e eu digo, não, a Ambev eu quero ter 5%. Aí você estuda outra, estudei Taesa, pô, Taesa eu quero ter 4%. Aí você estudou outra, eu quero ter 8%, quero ter 9%, quero ter 10%. Vai chegar um momento que a soma desses percentuais vai dar quanto? 100%. A sua carteira está pronta. Não precisa mais mexer. Então veja que
E essa planilha aqui, galera, é a planilha que eu forneço no curso, tá? O curso que eu deixei o link aqui na descrição. Todo mundo que vira aluno, aprende a fazer isso aqui, ganha essa planilha também para fazer essa gestão aqui, beleza? Então imagina que você colocou só filé na sua carteira. Você colocou, meu, essa aqui é muito top, vou colocar 10%. Pô, esse aqui, gostei muito desse fundo imobiliário, top, 10%. Quando você colocar 10 ativos na carteira, fechou, deu 100%, não precisa colocar mais. E é por isso que eu parto de 10, porque também eu ensino no curso que é meio complicado você ter mais que 10% em um ativo só. Começa a ficar muito exposto a um ativo só. Então meio que a gente tem uma regra, não passa de 10. Mas se você achou 10 top, tenha 10% cada um, 10 ativos na carteira. Agora, é difícil a gente achar e colocar tudo com 10%, né? Vai ter aquele que você vai colocar 8, 7, 5. Menos de 3% na carteira, para mim não faz muito sentido. Porque aí você já está enxergando muito risco. E aí se você coloca um ativo na carteira que você não tem confiança, nem mesmo para deixar 3% desse ativo na carteira, né? Que você quer deixar só 2%, então meio que não faz mais sentido você ter esse ativo na carteira. Procura outro que você consiga deixar 3%, 4%. Então veja que se você monta uma carteira com 3% em cada um, que são só aquela carteira bem arriscada, né? A gente vai estar falando de uma carteira aí de 30 ativos. Né? Se for exatamente 3, todos eles daria 33 ativos. Mas vai 3, outros 4, uns 3, outros 4, uma carteira bem arriscada. Vai dar 30 ativos. Então, diante disso, por isso que para nós de 10 a 30 ativos tá bom. E é por isso que também eu sempre digo que os nossos alunos não têm números iguais. Tem aluno que tem 25 ativos, outro tem 20, outro tem 15. Por quê? Porque cada um identificou um percentual diferente e cada um chegou numa velocidade diferente no 100%. Se ligou? É isso. O Di perguntou, o que acha do Banrisul? Cara, vamos dar uma olhadinha aqui. É outro banco também que eu acabo não acompanhando muito, que a gente tem os grandões aí, né? Mas aí eu gosto de olhar junto com vocês aqui. O Banrisul é um banco lá do Rio Grande do Sul, então já começa por aí, ele está focado em um estado só. Se o Rio Grande do Sul quebra, né? Não tem previsão para isso acontecer. A gente já viu tantos estados no Brasil quebrar, só o estado, o país continua lá e o estado fica na miséria, né? Pode acontecer no Rio Grande do Sul. Se isso acontecer, o Banrisul vai sofrer. Então, eu estou exposto ao risco de um estado só, beleza? Vamos lá. Se eu for ver tamanho, valor de mercado, 5 bi. Comparando com o Itaú, com o Bradesco, com o Banco do Brasil, ele é bem pequenininho, né? Então, essa onda aí do mercado digital, eu vejo que os bancões estão bem preparados para brigar com o banco digital. Os banquinhos eu precisaria estudar mais. Não sei se estão tão preparados assim, tá? Não é um banquinho, um banco de 5 bilhões de reais, mas quando eu comparo com os gigantes do Brasil, é um banquinho. Então vamos lá. Tirando isso, receita, lucro, receita vem crescendo, show de bola, lucro está estabilizado, né? Veja que lá atrás, em 2011, tinha um lucro e não existe um crescimento de lucro há 10 anos. Isso aqui me incomoda muito. Eu invisto em empresas que crescem o lucro, então isso aqui eu já não colocaria na carteira, um banco que não aumenta seu lucro. E ainda aumenta a receita e não aumenta o lucro. Ou seja, a margem líquida, eu não consigo... não tem margem líquida aqui porque banco é diferente, mas a margem líquida vem piorando, né? Aumenta a receita e o lucro se mantém, a margem líquida vem piorando ano após ano. Então isso aqui não é legal. Dividend yield dele na casa de 5, 6, 2, 3, não é aquilo tudo, mas também segura uma parte do caixa e poderia ser melhor se ele tivesse um payout maior, né? Então assim, não é uma empresa ruim, mas diante das opções que tem, eu iria em outros bancos aí, né? Que a gente tem banco aí, eu acho que acaba sendo melhor, tá? O Emanuel perguntou, o que você achou do Eduardo do Fundamentei zerar a carteira dele? Cara, isso aqui foi foda, né? O Eduardo Cavalcante lá, que é um cara que eu sempre admirei bastante, faz um belo trabalho na internet de educação financeira. Mas assim, fazer o quê? Cada um sabe o que faz, né? Só que o Eduardo ele fala muito que ele é holder, né? Hold, buy and hold. Cara, holder é o cara que compra e segura, não é o cara que compra e vende. E o Eduardo ele já comprou e vendeu várias vezes, né? Então ele não é holder. Ele é um cara que ele monta uma carteira de ações com objetivo, aí daqui a pouco ele vende tudo, para realizar o objetivo, depois ele monta de novo, ele vende tudo, monta e vende tudo, e assim vai, né?
Não sei, para mim não faz sentido, a minha estratégia é totalmente diferente, eu não vendo nada. Por quê? Por que que eu comprei, e até ouvi, né, a explicação do Eduardo, ele zerou a carteira dele para quitar a casa dele, né, tinha um financiamento, aí vendeu carro, vendeu carteira de renda variável lá, de ações e FIIs, eu acho, e para quitar a casa dele. Para mim, assim, ó, eu também tenho a minha casa, eu também tenho o meu carro e eu já financei várias coisas para eu comprar. Mas eu tenho uma regra comigo que eu sempre olho qual é que é o tamanho da minha carteira e qual que é o tamanho do financiamento que eu vou fazer. E eu tenho uma regra percentual ali. O financiamento, ele nunca pode extrapolar um percentual da minha carteira. Principalmente, eu gosto muito de ter o fundo em renda fixa. Para que caso a coisa aperte, eu consiga quitar esse financiamento, né, sem mexer muito na minha carteira. Então eu vou com muita calma nos financiamentos para que eu tenha fundo para cobrir aquilo e não tenha que mexer na minha aposentadoria, que é o que eu conquistei através da minha carteira de ativos. Então, cara, quando eu coloco um dinheiro na renda variável, ações, fundos imobiliários, estoques REITs, para mim eu não tenho mais aquele dinheiro. Eu tenho ações, fundos imobiliários, estoques REITs. Eu troquei dinheiro por aquilo. É dinheiro morto. Por mais que tenha liquidez, eu considero que não tem, que eu nunca mais vou usar aquele dinheiro. Então, eu nunca zerei minha carteira, eu nunca diminuí a minha carteira, desde que eu comecei a investir lá em 2013, a minha carteira ela só vem crescendo até hoje, tá? Consegui montar um patrimônio que hoje, se eu parar de trabalhar, o dividendo que eu recebo cobre o meu custo de vida. Então, cara, me arrepia de pensar em eu perder isso. Porque tem gente que luta a vida inteira para se aposentar, chega no final e se aposenta com uma mixaria pelo INSS. Cara, eu trabalhei aí, ó, os últimos quase 10 anos, montando minha carteira. Eu consegui minha aposentadoria, né? Se hoje eu quiser, eu paro. O meu custo de vida que eu tenho com a minha família, minha carteira banca. Cara, se eu vendo a minha carteira, eu não tenho mais esse dinheiro. Aí eu tenho que olhar para a realidade e pensar, cara, agora é correr atrás da máquina, velho. Porque se eu não trabalhar, se eu não tiver emprego, se eu não tiver cliente, se eu não tiver receita, eu não tenho de onde tirar. Então me arrepia de pensar isso. E jamais eu venderia minha carteira de ações por conta disso. Porque eu tenho a liberdade financeira, certo? Então, é o contrário. Eu tenho a minha liberdade financeira e eu mantenho o meu padrão de vida abaixo do que os dividendos que eu recebo, mas eu quero aumentar meu padrão de vida. Então, por isso eu continuo ainda alimentando a minha carteira e investindo mais e mais e mais e crescendo e ano após ano crescendo os dividendos, porque isso está fazendo com que meus dividendos vão crescendo e eu vou crescendo meu custo de vida atrás. Agora, se eu coloquei uma regra, a gente tem uma regra aqui na nossa família, que o nosso custo de vida sempre está abaixo do nosso dividendo. Se eu vendo uma parte da minha carteira, meus dividendos, eu tenho que derrubar meu custo de vida. Eu não quero isso. Então, sei lá, né, cara? Cada um faz uma coisa, mas eu jamais faria o que ele fez, né? Jamais. Jamais. Eu construiria minha casa, começaria talvez com ele quitou lá, parece um apartamento de 400 mil, né? Eu começaria talvez com um apartamento de, sei lá, 180 mil, para não precisar destruir a minha carteira, né? Mas cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Comenta aqui. Você prefere seguir a minha linha de raciocínio ou tomar decisão como o Eduardo lá? E nada contra o Eduardo, tá? O cara é super gente boa, parabenizo o trabalho dele, gosto bastante, né? Tem um site Fundamentei lá, de vez em quando eu acesso lá também para analisar algumas empresas. Uma pessoa, né, muito honesta, tanto que é honesta por ter vindo ao YouTube e mostrar que vendeu, né? É só questão de discordância mesmo, que eu acho que é super natural também. Eu vou por outra linha, eu jamais venderia, mas o Eduardo decidiu vender. Enfim, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Vamos lá. O Diego perguntou aqui, a última, tá? Pra gente fechar. O Diego perguntou, quem só tem FIIs na carteira, existe alguma possibilidade de ficar no vermelho? É óbvio, Diego. Fundo imobiliário é renda variável, nego. E você tem que aprender a suportar o vermelho e não é nem suportar, a aportar mais no vermelho. A fortalecer a sua aposentadoria, fortalecer a sua carteira no vermelho. Então, renda variável varia, né? Como dizem por aí. As ações vão ficar no vermelho em algum momento da sua vida. Os fundos imobiliários também vão ficar no vermelho em algum momento na sua vida. E tá tudo certo com isso, não tem nada errado. Você não está sendo um péssimo investidor só porque tua carteira está no vermelho. Não, você sabe que você está investindo numa classe de ativos que em algum momento vai estar no positivo, outro vai estar no negativo, mas no final do dia você ganha dinheiro pra caramba com um crescimento de longo prazo, com os proventos que você recebe e por aí vai.
Blinda esse teu mindset com a gente aqui, ó. Link na descrição, curso de estratégia de 500 pratas, que eu vou te ajudar a entender melhor isso aí e investir com tranquilidade. Por hoje é isso, galera, e eu te vejo na próxima aula. Fui!